levando os nossos pensamentos a nosso Pai Celestial, a nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, que já nos serve, que já nos envolve com carinho, com amor, tocando a cada um de nós. Pedimos que prepare as nossas mentes e os nossos corações para que possamos alcançar aquilo que viemos buscar. Prepare as nossas mentes, os nossos corações para que possamos sair daqui diferentes da forma com que entramos, com maior conhecimento e com maior sabedoria para colocarmos em prática, vivenciarmos tudo aquilo que já sabemos e tudo aquilo que vamos aprender. Pedimos o direcionamento da espiritualidade, os trabalhos e nas atividades desta tarde. Muito obrigado. Que assim seja. Sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. É sempre um prazer poder estar aqui dividindo esses momentos com vocês. A gente se sente, de certa forma, privilegiado por poder ter esses momentos, de tanto carinho, de tanto afeto compartilhado aqui. A gente vai já passar pelo horário, vamos já passar para o nosso palestrante da tarde, veio trazer para nós algumas palavras acerca do Evangelho, que nós possamos abrir nossas mentes, os nossos corações para este momento. Aí, após, nós vamos ter um breve diálogo para darmos seguimento. Fique à vontade. Boa tarde a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje o nosso tema é a respeito do Espiritismo nos tornar pessoas mais fortes. A pergunta que eu faço é: o Espiritismo nos torna mais fortes? Eu imagino que quem já o vivencia há algum tempo consegue perceber esse fortalecimento moral, a coragem da fé de prosseguir nas atribulações da vida. Mas às vezes a pessoa, principalmente que está iniciando nessas atividades, tem dúvidas, porque eu nasci em um lar semi-espírita ou semi-católico, dependendo do ponto de vista. Minha mãe católica e meu pai espírita. E meu pai teve uma técnica para me tornar espírita. Ele, assim que eu nasci, a minha mãe falou assim: qual vai ser o nome dele? Ele falou assim: vai ser Flammarion. Flammarion? Mas que nome é esse que a gente nunca ouviu falar? Tem alguma coisa a ver com Pokémon, Digimon? Não, é que eu acho um nome bonito. Ele não contou para minha mãe que Flammarion foi um grande espírita, amigo de Allan Kardec, Camille Flammarion. Mas ele sabia que em algum momento ia ter essa curiosidade. E foi por causa dessa curiosidade que me tornei espírita. Mas quando estávamos ali no início da nossa adolescência, ouvindo meu pai falar do espiritismo, eu resolvi ler alguns livros. E comecei, como todo iniciante, pelas obras românticas, então pelos romances espíritas. E eu achava aquilo tudo muito lógico, mas tem um detalhe: só falava de morte. Ave Maria, se tem uma coisa que é difícil, é a gente ficar lendo a história de que morreu, de que reencarnou, o sofrimento dos pais, o sofrimento dos filhos. E isso, no meu caso, me deixava um pouco fragilizado, porque tem cada livro que vai dizer, é igual novela, né? A gente passa 10 meses na novela para um capítulo final bom, né? Eu tenho um amigo que, eu já era espírita, né? E ele falou assim: Flammarion, você quer ver um livro excelente do espiritismo? Eu falei: quero. Posso te recomendar um livro? Pode.
Aí ele falou assim, chama Dor Suprema, de Zilda Gama, pelo Espírito Vitor Hugo. E aí eu me enchi de coragem, fui corajoso na livraria comprar. Quando eu vi a grossura do livro, eu me acabo em ele. Eu falei, não, depois eu volto, tal. Aí ele falou para mim depois, mas você comprou o Dor Suprema? Não, vou comprar. Aí me enchi de coragem. Aí eu falei, deixa eu só ver quantas páginas tem. 770. Aí eu falei, não, eu vou pegar um outro, né? Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, você não tem vergonha não? Você está assustado com o tamanho do livro, né? Aí eu, assim, eu tô um pouco, né? Eu tenho que viver a vida também, não é só, não pode comprar. E aí, gente, esse livro realmente eu recomendo. O nome Dor Suprema dá mais ou menos uma ideia do que seja o livro. Pense no sofrimento. É sofrimento. Aí quando você pensa, piora. Aí o trem vai aumentando o sofrimento, mais sofrimento, aí depois ainda fica pior. E a gente ainda está na página 50 ainda. São 700. Mas como todo livro espírita, depois a gente faz o elo, o link, consegue compreender tudo, porque o Espiritismo nos traz razão e fé. A esperança de que dias melhores chegarão. Então, no início, a gente ainda tem essa relação com a morte muito funesta. Mas com o tempo, o espírita começa a compreender a morte não como um bicho de 7 cabeças. Mas isso não quer dizer que a gente não sofra. A gente sofre sim, e muito. Eu tenho uma amiga que perdeu uma bebezinha, né? E ela falava assim, Marion, eu sei que Deus tem um motivo, eu só não concordo. É difícil, gente. Espírita chora sim. Eu lembro que uma vez eu fui a um enterro de uma pessoa muito querida, apesar de eu tê-la pouco conhecido, né? A simpatia é coisa da alma, são energias, né? Tem aquela simpatia, não sabe dizer porquê, mas a ideia de que nós temos outras vidas nos explica. E nesse enterro era todo mundo espírita. Quando eu cheguei lá, com o meu olhar, à época ainda semi-espírita, eu chorei tanto, que a viúva e os filhos do morto iam me consolar. Eu estava desarmonizando o ambiente. Então essa relação com a morte, a gente no começo ainda titubeia e acha que o Espiritismo pode nos levar para baixo. Uma vez eu conversava com uma senhora e ela dizia assim, mas você sabia que eu já tinha sido espírita antes? Eu falei, mas como assim fui espírita e voltou, não é? E ela conta que ela sempre gostou do Espiritismo, mas a sua mediunidade começou a eclodir. E nessa eclosão da mediunidade, ela começou a ter visões. Uma dessas visões era uma visão premonitória. Ela dizia que começava a ver o filho cair no chão sangrando e morto. Ela logo abandonou o Espiritismo. Cruz, credo, isso aqui não é vida para mim não. Não quero de jeito nenhum. E algum tempo depois, o filho já mais velho disse, mãe, você sabe como é que eu vou morrer? Cruz, credo, meu filho, bate na boca. Eu vou morrer com um tiro aqui e outro aqui. Não, meu filho, bate na boca. E ela aí mudou de religião, ia para uma outra igreja e tal. Bom, o fato é que as balas perdidas o atingiram aonde ele tinha dito. E ela viu a cena, a mesma cena, que havia visto décadas antes. Olha que coisa. Para que isso? Não estaria Deus nos confortando, dizendo, acalma, faz parte de um planejamento. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer uma relação com a morte diferente daquela que nós vemos por aí, principalmente no materialismo. Na obra O que é o Espiritismo, de 1859,
uma obra introdutória aos estudos espíritas, Allan Kardec vem esclarecer nessa obra que ele fez como se fosse um clique aqui para saber mais, porque ele havia escrito o Livro dos Espíritos, já estava editando as revistas espíritas, estava cheio de trabalho, e todo mundo batia na porta dele lá: senhor Rivaio, tem como o senhor me explicar o que é o espiritismo? Eu falo: pelo amor de Deus, toda hora eu estou escrevendo aqui, alguém bate na porta. Aí, como na época não existia internet, ele fez o que é o espiritismo. E essa obra ele vai estar atualizando durante todo o seu período, até 1865, 4 anos antes de desencarnar. E nessa obra, o que é o espiritismo, Allan Kardec então traz uma visão geral do que seja essa doutrina que revoluciona. E ele diz que revoluciona porque modifica a nossa maneira de pensar. Não são os fenômenos. Muitas das vezes nós buscamos o espiritismo por meio de fenômenos, queremos ver o fenômeno, uma carta mediúnica, um copo que se modifica de lugar, uma notícia do futuro. Quando o espiritismo ele é eminentemente uma doutrina de transformação moral do indivíduo. Porque tudo muda na nossa vida quando nós entendemos o sistema. Ora, a ciência evolui. Todos nós sabemos disso. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem o carro, não tínhamos motor. A gente consegue ver a evolução da ciência. E todo o conhecimento humano modifica, evolui. Assim deveria ser também a religião. A religião se modifica e evolui pela compreensão do ser humano do divino, do Pai maior, do Criador dos mundos. Então, Allan Kardec afirmava nessa obra que o Espiritismo não veio para contestar religião nenhuma. O Espiritismo surgiu para lutar contra o materialismo. Olha que coisa. Então, o materialismo é essa doutrina que nós conhecemos lá fora, com aquelas pessoas que falam assim: ó, morreu, acabou. Tem outros que dizem assim: só existe uma vida, então me traga uma lasanha. Eu vou aproveitar ela ao máximo. Quando nós compreendemos o que traz o Espiritismo, a nossa vida se revoluciona de tal maneira que nós nos transformamos. A primeira coisa que faz, quando nós entendemos o Espiritismo, uma coisa é conhecer, outra coisa é entender, é íntimo, é virar da chave. E aí nós falamos assim: realmente é aqui que eu devo estar. Nós modificamos a nossa conduta. E Jesus dizia que veio trazer a divisão, porque aquilo que nós fazíamos no passado já não tem mais tanta graça. Às vezes a gente vai em alguns ambientes, fica deslocado, porque a nossa mente está em outra. E as pessoas já falam assim: ah, é porque você virou espírita, agora que você está assim, né? Aí o pior é que é. Uma vez, um grupo de WhatsApp, uns primos meus, estou quase anunciando eles. Uns primos meus montaram um grupo de WhatsApp. Aí daqui a pouco, pá, pornografia. E eu, saí do grupo. O pessoal já me ligou: ué, mas eu não gosto mais não? Falei: eu gosto, é exatamente por causa disso que eu estou saindo do grupo. Porque o verdadeiro espírita tem que ser investigador de si. Quando Allan Kardec pergunta, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático? Ou seja, sem bromação, diz logo: como é que eu faço para me melhorar? O meio prático. Um sábio já vos disse. Esse sábio era Tales de Mileto, porque Tales é mais antigo do que o termo filósofo. Eram 7 sábios à época antiga. E Tales de Mileto dizia: conhece-te a ti mesmo.
Não adianta eu achar que eu vou me melhorar sem eu me conhecer. Sem eu olhar e falar assim, ó, aqui eu caio. Se eu entrar nessa seara aqui, eu vou me dar mal. Então a gente tem que sair. E quando a gente começa a sair, é que os convites vêm. Não sai não. Tá tão bom aqui. O que aconteceu com o seu eu antigo? A gente se divertia tanto. E é preciso então sermos coerentes com o que nós queremos. O Espiritismo é a doutrina da transformação moral. Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca a sua transformação moral, que luta contra as más tendências e más inclinações. Significa dizer que às vezes eu posso entender todo o sistema de reencarnação, de comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma, mas se isso não fizer parte de mim, se for apenas mais uma das tantas teorias que existem, nós não somos verdadeiros espíritas, somos estudiosos de uma doutrina qualquer que seja. É preciso nos transformar. E então nós temos os sistemas, um sistema materialista que diz que tudo é matéria e que quando nós morremos extingue-se a matéria. Aí nós viramos cadáver. O termo é forte porque a origem de cadáver é carne dada aos vermes. Olha que forte. Cadáver. Então somos apenas carne dadas ao verme. É muito forte. E essa ideia equivocada nos faz um convite de que se logo seremos apenas carne dadas aos vermes, precisamos aproveitar, e nós vamos aproveitar o quê? As sensações. Então tudo que traz sensações é convite material. Em outro lado nós temos um sistema religioso. As religiões são as mais variadas possíveis. E é interessante, às vezes, nos perguntarmos por que existem tantas religiões? Ora, não existem tantas pessoas diferentes? Se eu convidá-los a encontrarmos num lago aqui mais próximo que tiver, cada um vai chegar de um lado da uma margem e vai descrever o mesmo lago de maneiras diferentes. Quem estiver do lado norte vai estar visualizando a face sul do lago, oeste, leste. Um vai falar, atrás tem uma montanha, o outro vai falar assim, não tem não, você está mentindo. Estou falando a verdade, eu estive lá. Então essas contradições, nós estamos falando dos pontos de vista da mesma realidade divina. O termo religião vem de religarem, nos reconectarmos com Deus. Mas cada um está em uma condição evolutiva diferente. Ora, será que um professor pode ensinar para um pós-graduando da mesma maneira que ensina uma criança que está no jardim de infância? Por certo que não. Então, se não há como ensinar de maneira igual pessoas diferentes, não é razoável que existam religiões diferentes. Vejam que coisa. Às vezes, para um espírito encarnado que tenha acabado de ser condenado a décadas de prisão pelos crimes mais graves, não te soa mais fácil uma doutrina que diga para ele que foi o cão que estava nele e que agora que ele aceitou Jesus está tudo certo? É mais palatável. Agora, diferente para a condição daqueles que, assumindo já um grau de responsabilidade, sabe que se a gente estraga, a gente tem que pagar. Vejam, aqui nós temos esse púlpito, é um púlpito bem conservado, e se eu começar a me exaltar, daqui a pouco começa a chacoalhar o púlpito, a Joana vai falar assim, Flamarion, você vai quebrar o púlpito? Não vou nada, Joana. Meus movimentos são friamente calculados, igual no Chaves.
do Chapolin, né? E daqui a pouco eu quebro. E se eu quebro esse púlpito, nós fazemos uma pergunta: a culpa foi de quem? A culpa foi minha. Eu preciso assumir que a culpa foi minha. Enquanto eu não assumir que a culpa foi minha, eu não consigo progredir. Então, em O Céu e o Inferno, traz Allan Kardec pergunta como é que faz para a gente se livrar do erro. E ele diz que são 3 degraus. Nesses 3 degraus, o primeiro é arrependimento. Se não se arrepender, não adianta. Como é que a gente vai evoluir se a gente não identificar o erro? E veja que existe uma similaridade com a doutrina católica, porque João Batista pregava: arrependei-vos. Olha que nós estamos falando da mesma coisa de maneira diferente. Lembra que nós falávamos do lago? Então arrepender faz parte. A primeira coisa que eu preciso falar é: meu Deus do céu, eu não devia ter chacoalhado tanto esse púlpito. Depois eu vou pegar os cacos do púlpito, vou limpar e botar no lixo. Mas está tudo certo? Já posso ir embora? Não, você tem que pagar o púlpito, não é? Então é preciso resgatar esses passos, diz Allan Kardec: arrependimento, expiação, que é o sofrimento decorrente do erro, e o resgate, consertar aquilo que nós quebramos. Quando nós entendemos isso, nós saímos daquele sistema de que se tem alguma coisa errada comigo, ou é porque Deus não existe, ou é porque o mal está do meu lado, eu tenho que mudar de religião, porque a religião tal é que Deus está lá. Fortalecer não significa nos afastarmos da dor. Fortalecer é ter energia para superar. Então, o Espiritismo, ele vem trazer um novo olhar também para a religião. Porque na religião clássica falava de um local em que as tormentas seriam eternas. Falava que as penas seriam para sempre. No final da nossa vida, tirava ali a contabilidade. Imagina ser reprovado por 1 centavo. E o outro, por 1 centavo, ele passou. Paraíso eterno e para o outro, inferno eterno. Se isso não é concebível para a gente, não é razoável para a gente, quanto mais para Deus, que é a perfeita justiça. Então é natural que a ciência evolua, que a filosofia evolua e que a religião evolua. O Espiritismo não é a doutrina dos espíritas, porque eu tenho visto muito isso. A pessoa fala assim: eu acho isso, eu acho aquilo, está cheio de eu acho. O Espiritismo é a doutrina do que os espíritos superiores acham. Porque espírito acha tudo, nós somos espíritos. Se a gente for olhar o boteco mais próximo, um médium vai visualizar espíritos que já desencarnados, ainda estão vinculados à bebida. Se perguntar para eles, eu falo assim: a bebida é boa mesmo. Bora tomar uma? Não é assim que eles falam? Não é assim que eles chamam? Então, não é também de qualquer espírito, são dos espíritos superiores, daqueles mais sábios, daqueles que vivenciaram. E nessa vivência, eles dizem para a gente muita sabedoria. Ser espírita é absorver essas sabedorias e trazer para dentro do nosso dia a dia, e não com uma visualização teórica. Então os espíritos vêm nos falar a respeito da pluralidade de mundos habitados. Já achamos estranho isso, né? Quer dizer então que não é só no planeta Terra que existe vida? Não. O espírita entende, sabe que existe vida no mundo lá fora. Não significa dizer que a gente vai pegar aquele programa Alienígenas do passado e dizer que tudo aquilo é verdade. Não quer dizer que vai aparecer o ET de Varginha, não. ET de Varginha, eu não sei. ET de Varginha aconteceu isso ou não. Eu sei que existem, sim, outros irmãos em outros planetas. Agora,
se esses aí que estão aparecendo é fake news, pode ser. O importante é a gente entender que nós somos alienígenas. Maria, só se for você, eu não sou não. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, ele explica que a humanidade terrena, ela é composta de espíritos réprobos. Réprobos é que reprovou. Então, nós que aqui estamos, fomos reprovados em um outro planeta. Sabe aquela turma do fundão que só atrapalha? Prazer, somos nós. Então, vejam como novamente nós conseguimos conectar com os outros olhares das outras religiões. Não era assim? Estava no paraíso, desobedeceu o Senhor quando comeu a maçã e foi expulso do paraíso. Olha como a gente às vezes fala das mesmas coisas, mas gosta de brigar, gosta de discutir. Então, todos nós estivemos em outro planeta. Esse outro planeta mudou e falou assim, olha, agora vai ter uma divisão. Aqueles que ainda são teimosos, por isso que nós somos todos compostos ainda por vícios morais. A exaltação do eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então somos todos espíritos egoístas e orgulhosos. Só muda o grau. Uns tem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E agora nós estamos chegando em uma outra fase. O planeta Terra precisa evoluir. E nessa evolução haverá novamente uma divisão. Jesus dizia, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, aqueles que tiverem a mansuetude permanecerão aqui. E aqueles mais empedernidos no mal irão agora para um outro planeta. Mas nenhum de nós será abandonado. E aí vem falar também a respeito da pluralidade das existências. Significa dizer que nós temos um passado. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, todo santo tem um passado e todo criminoso tem um futuro. Então, não existe ninguém que esteja nessa condição que já não tenha tido outras vidas. E isso é muito importante entender quando nós estamos na condição de pai ou de mãe. Porque a gente quer que os filhos façam o que a gente quer. Tenho uns amigos que eles diziam para os filhos assim, olha, você pode fazer faculdade do que você quiser, desde pequenininho, desde que seja medicina. Henry Ford dizia assim, nós produzimos carros de todas as cores, desde que seja preto. E aí às vezes a mãe, o pai não consegue compreender porque é que o filho não obedece naquele ponto. A gente fala, mas não encaixa. Quantos jogadores de futebol contam que a mãe fala, meu filho sai da rua, futebol não dá futuro para ninguém. Aí está ele lá na Europa contando a história, contando euros. Porque aquela alma sabia do planejamento encarnatório. Eu tenho um amigo, né, que ele conta que o filho, ele estava empregado, né, e largou o emprego para empreender. O pai, muito bravo, falou, meu filho, você é doido, você fichado na firma. E ele começou a empreender, largou o emprego e ficou rico. De repente ele falou assim, olha, eu vou largar essa minha empresa aqui, vou mudar de ramo. E o pessoal, você é doido. Ele deixou de ficar rico e ficou milionário. São leituras que nós temos no nosso planejamento encarnatório. O que não quer dizer que ser milionário seja fácil, sob o ponto de vista espiritual. Porque pode adquirir muitas dívidas, né? Mas nós temos um planejamento encarnatório. Porque nós temos um passado. Precisa entender isso.
Então às vezes a gente quer que o filho seja do jeito que a gente quer, mas ele é um espírito, ele é uma alma, que tem vinculações também com outros espíritos. Por isso que às vezes a pessoa não aceita a namorada do filho, não aceita o marido da filha, e não consegue compreender que aquilo é uma ligação energética de espíritos que estão vinculados. A gente precisa avisar, falar, meu filho, isso não é bom partido não, por causa disso, mas você é um espírito, tem livre-arbítrio, não é? Aí, além da pluralidade da existência, nós vamos perceber a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos falam. Lá fora vão dizer que a gente está ficando doido, não é? Ou vai dizer que a gente está ficando doido, ou que é coincidência. Eu lembro um caso que eu adoro contar, de um amigo meu de infância, e a gente brincava muito. Quando nós tínhamos 19 anos, porque ele era exatamente um mês mais velho que eu sonhei com ele. Não, na verdade, uma semana antes desse sonho, eu comecei a lembrar muito dele, muito. E falava assim, eu vou ligar para ele. Chegar em casa eu ligo. A gente vai protelando, né? Aí, a época eu saí, viajei, e no meio da noite eu sonhei com ele. Ele dizia para mim assim, Flamarion, eu estou indo nessa. Aí eu falava para ele, não vai nessa não, vamos ficar aqui. Aí ele falou, não, é sério, eu estou indo nessa. Eu falei, não, então eu vou ficar com você. Ele falou assim, você não está entendendo, eu estou indo nessa. Aí eu acordei no meio da madrugada e estava viajando. No dia seguinte eu voltei para Brasília e soube que ele havia desencarnado naquela noite. Era o espírito se despedindo. Se falar lá fora, vamos dizer que a gente é doido, ou que foi só uma coincidência. E quando a gente sabe que é normal, faz parte, os espíritos que se gostam se aproximam. Às vezes a pessoa sente o cheiro da mãezinha que partiu, às vezes sonha com aquela pessoa que desencarnou. O encontro espiritual, isso é uma coisa muito normal. Allan Kardec esclarece que a gente usa muito o termo extraordinário quando é ordinário. Isso faz parte da nossa realidade, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Não há nada de fantástico, isso é normal. E aí vem falar a respeito da imortalidade da alma. Imortalidade da alma significa que não existe morte. Morre o corpo, mas a vida continua. E o fato da vida continuar deve ser para a gente motivo de segurança. Às vezes, algumas pessoas nos perguntam, será que eu vou ver a pessoa que partiu? Será? Meus amigos, é óbvio que sim. Por pior que seja o motivo que os separou, nós precisamos entender que caminhamos para o progresso. E quanto mais progresso o espírito tem, mais liberdade ele possui. Então, quando a gente tem nossos filhinhos, o filhinho não vai para onde quer não, é para onde a gente quer, não é? A gente pega na mão assim, ó, e arrasta. Às vezes tem que arrastar mesmo, porque ele empaca, né? A gente tem que ir arrastando. Papai chamou, está falado. Mamãe mandou, está mandado. Quando é adolescente, a gente já negocia, né? Fala, olha, se você vier, eu te dou aquele chocolate que você está querendo. Vou não, então tá bom. Se você vier, eu não tomo seu celular. É negociado, né? Agora, depois que o espírito adquire essa maturidade, não adianta. Não é assim? Quando a gente já está mais velho, fulano, você não vem ver seu pai não vem ver sua mãe não. Não, mas vou no Natal. Meu filho,
Quando eu morrer, você vai sentir falta. Toda mãe fala isso, já viu, né? Quando eu morrer, você vai sentir falta. E o pior que sente. Depois que morre, fica atrás dos médicos. Eu preciso de uma carta. Agora você precisa de mensagem mediúnica, né? Quando estava ali do lado da esquina, não tinha tempo. Mas então a comunicabilidade é algo normal e a imortalidade é uma verdade. Todos nós somos imortais. Agora, o fato de compreender a nossa imortalidade tem que trazer para nós significado. Lembra que nós estamos falando do Espiritismo na condição de nos fortalecer? Se eu sou imortal, significa que eu tenho um objetivo. Esse objetivo é nossa evolução, nosso aprimoramento. E o que eu estou fazendo parado? Porque antigamente era difícil ser obsessor. Você precisava esperar a pessoa para jogar na ponte, não era? Hoje em dia não. Hoje em dia fala só, fica em casa. Assiste um Netflix. Não vai no céu hoje não. É muito mais fácil. E a gente está se permitindo. É como se nós tivéssemos que fazer uma viagem e nós tivéssemos parado no Gerivá e ficasse mais tempo do que poderia. Não pode. Nós temos, obviamente, as nossas dificuldades. A gente se cansa, não é? Tem hora que a gente fala assim, ó, vou largar de mão. Aí passa um dia, 2 dias, a gente fala, tá bom, vou voltar a fazer. Precisamos de pausas. Mas o nosso progresso é o objetivo. É sermos melhores hoje do que fomos ontem. Alguém aqui quer voltar a ser homem das cavernas? Não. E se a gente acha que hoje a nossa vida está boa, nós não temos noção do que é o mundo espiritual mais elevado. E aí, depois nós temos a ideia do espírito com uma razão de existir. Leon Denis tem uma obra muito interessante chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o problema do ser. Qual é o problema do ser? O problema do ser se refere àquela pergunta, quem eu sou? Ah, essa é fácil, essa eu sei. O pior é que a gente não sabe. Se eu fosse responder, eu ia falar, meu nome é Flamarion, eu sou calango, né? Sou calango, servidor público, fiz isso, aquilo outro, para não errar ainda CPF, RG, e no final vai falar assim, ó, você está errado, você não é nada disso, você está isso. Vejam, se nós somos espíritos imortais, primeiro ponto que a gente perde é nome. Esse nome é só essa existência. O sexo, o espírito não tem sexo. Essa aqui é uma experiência no corpo masculino. A gente transita em corpos masculinos, corpos femininos. Nós transitamos em experiências da abastança, em experiências da pobreza. E dessas experimentações nós vamos nos aprimorando. Hoje a pessoa está cheia de dinheiro e não se importa com quem passa fome. Então na próxima a gente vai trocar. Você é o que passa fome e vê se é legal ou não. Assim o espírito vai amadurecendo. Se eu chegar aqui e propor para os amigos, pessoal, vamos matar alguém ali? Vocês vão falar, cruz credo, que bobagem, Flamario. De onde é que vem esse cruz credo, que bobagem? É porque nós já matamos em outras vidas, mas também fomos assassinados. E mesmo que a gente não se recorde de onde isso aconteceu, isso vibra na nossa alma de maneira tão forte que nós não aceitamos mais matar alguém. Mas ainda aceitamos falar mal, ainda aceitamos ser egoístas. Então essa pedagogia divina simplesmente nos devolve tudo o que nós fazemos. Você gosta de fazer o bem? Eu vou te devolver o bem. A pessoa se sente crescida, amada. Você faz o mal, eu vou te devolver o mal. E aí a
pessoa entende que aquele não é o caminho. Nós somos almas, nós somos espíritos. Então, se eu não sou o Flammarion, quem eu sou? Nós falávamos da informação de Emmanuel, de que nós somos espíritos de outro planeta. Viemos aqui na condição de reprovados. Então, vamos fazer um cálculo aqui, só para a gente visualizar isso mais ou menos. Se nós olharmos em termos de civilização, as primeiras civilizações do planeta se deram há 4.000 anos antes de Cristo. Mais 2.000 anos depois de Cristo, 6.000 anos atrás. É lógico que nós tínhamos essas sociedades tribais, mas o nosso cálculo ele é grosseiro. Então vamos calcular 6.000 anos atrás, né? Quanto tempo demora para nós reencarnarmos? Isso é muito variado. Tem espíritos que reencarnam rápido e tem espíritos que ficam muito tempo. Os espíritos mais evoluídos costumam demorar mais tempo para reencarnar. Mas existem também espíritos pouco evoluídos que estão lá no mundo espiritual duros e não reencarnam. Mas em uma média, a teosofia dizia que era 1.500 anos que demorava para reencarnar, e os espíritos disseram não. Em regra é média, né? Uma média, passamos 50 anos no mundo espiritual. Ótimo. Então a gente pode calcular de uma maneira grosseira, lembrando que cada caso é um caso, não vamos dizer que isso é sempre, é só para um exercício. Nós estaremos tendo uma experiência a cada século. Ora, se são 6.000 anos, uma experiência em cada século, nós tivemos 60 experiências na Terra. É como se a gente pegasse um vagão, um trem com 60 vagões. E nós estamos vivendo o último vagão. No meu caso, Flammarion é o último deste vagão. Olha quem está falando só do planeta Terra. Sabe o que significa um vagão de 60? 1,6% do eu. É como se fosse a ponta de um iceberg. É só a pontinha, existe todo um eu profundo. E é por isso que se fala muito em subconsciente. Subconsciente é esse eu profundo que existe, a gente não sabe porquê. Algumas reações que nós temos que estão ligadas a esse eu profundo, como diz Leon Denis. Então, eu sou um espírito imortal que estou nessa experiência, e a pergunta é por que eu estou nessa experiência? Porque o mundo lá fora vai dizer que é injustiça. Cadê Deus que não está vendo? Como é que pode viver uma dificuldade dessa? Quando a gente entende o eu profundo, esses vagões ligados, a gente entende que tem um motivo sim. O que na nossa mente parece ser um caos, perante o Pai maior, está tudo certo. E o danado é que não está só apenas certo, ainda há misericórdia divina. Ou seja, se fôssemos pagar ceitil por ceitil, o trem ia ficar pior. Mas Deus é tão misericordioso que Ele dá para a gente uma amostra. E nessa amostra a gente ainda acha que é muito da nossa dívida. Veja que interessante que Jesus dizia assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que ele não te leve ao tribunal, ao juízo, o juiz te leve ao tribunal, de lá você seja levado à prisão e lá pague até o último ceitil. Vamos fazer uma análise sobre isso? Reconcilia-te depressa, senão vai pagar até o último ceitil. Significa dizer que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. A justiça olho por olho, dente por dente, é apenas para aqueles teimosos. Se a gente tiver essa compreensão de que tudo na nossa vida está bem, não se revoltar, mas buscar diante do que nós temos, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos fazer, a misericórdia se faz ainda maior.
e mais presente. E aí, depois vem o problema do destino. Qual vai ser o meu destino? E isso é, para mim, um dos pontos que mais fortalece a nossa compreensão do Espiritismo. O destino, meu, seu, é sermos felizes. Nós estamos condenados à felicidade. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, que não vai ser feliz. Olha que coisa mais linda. Olha como Deus é bom. Todos nós vamos ser felizes. Não adianta espernear, igual criança, né? Criança às vezes está lá, esperneia, dá um tapinha, porque eu não gosto mais de você. E a gente, eu te amo, não estou nem aí. Não é assim que a gente faz? Mesma coisa. Deus não se revolta conosco. Deus não fica magoado, Deus não se vinga. Deus nos ama. E isso que nós estejamos sofrendo é apenas uma parcela, só para nos ensinar, só para que a gente caminhe. E o problema da dor é porque eu sinto dor. Porque a dor é a mola propulsora. Veja que nós estamos em uma condição interessante. Estamos na matéria. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele estava em oração, sabia que logo depois ele ia ser preso, ia ser agredido, torturado, crucificado. Olhou para os discípulos que eram para estar vigiando, estava dormindo. Ele falou, meu Deus do céu, aí meu time, como é que está? Nessa hora ele faz uma oração tão bonita, porque ele diz assim: Pai, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas seja feita a tua vontade. O pessoal usa a carne fraca para namorar, né? Não tem nada a ver, não. Ele estava querendo dizer que ele tinha vontade de cumprir conforme o programado, mas ia doer. Ele ia sentir as dores, ele ia sangrar de verdade. Cada chicotada doeu. Cada murro que ele levou doeu. Mas ele deixou que o Espírito fosse mais forte, porque era a vontade do Pai. Então, nós, quando estamos na carne, estamos submetidos a forças que é para o nosso progresso. Você imagine um espírito preguiçoso. O espírito do mundo espiritual fala assim: não quero nada não, ajudar ninguém lá não. Como é que faz para um espírito preguiçoso evoluir? Para a evolução dos espíritos, Deus criou a matéria. Falar se não quer ajudar não, quero não, preocupa não, vou te reencarnar já já. Você vai sentir uma tal de fome. Ave Maria. Para parar a dor, você tem que levantar e ir na árvore pegar uma fruta. Vai ter que trabalhar. Então veja que coisa. A encarnação é progresso para o espírito. Mas haverá o dia em que a encarnação já não será mais progresso para o espírito. E aí o espírito para de reencarnar. Quando para o espírito já não fizer diferença vir rico como pobre, homem como mulher, bonito ou feio, quando os outros já não mais o influenciarem para o mal, ele não precisa mais reencarnar, o que não significa que não vai evoluir. Ele continua evoluindo, mas em espírito. Então a dor, ela existe porque a nossa condição espiritual exige para nós essa força para o progresso. E finalmente, a compreensão de Deus. Entender Deus é difícil. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele dizia que a compreensão de Deus é como se nós estivéssemos em um vale, e nesse vale estivesse muito nevoento, uma neblina muito grande. A gente olha para o céu e não consegue ver o sol, vê só aquele clarão. Quanto mais a gente vai subindo neste vale, mais rarefeito vai ficando a neblina, a gente começa a ver o contorno do sol.
e a gente sobe mais na montanha até que consegue ver perfeitamente o sol. Essa alusão ele faz para que a gente entenda que quanto mais evoluído nós estivermos, mais nós compreenderemos Deus. A gente não compreende porque ainda estamos no começo dessa jornada. Estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. E a moral é a do Cristo. O Espiritismo é cristão. Ele não é cristão porque alguém precisa de autorização para que o Espiritismo seja cristão. Allan Kardec deixa claro que a moral é a do Cristo. Mas o que faz uma doutrina ser cristã? Quando Jesus estava com os discípulos, ele dizia que caminhava indo para Cesareia de Filipe, e em determinado momento ele fez a pergunta que todo mundo queria saber. Sabe quando a gente fica coçando a língua, mas ninguém tem coragem? Era o que acontecia. Em determinado momento Jesus disse assim: o que dizem a respeito do Filho do Homem? Aí todo mundo, agora que eu vou matar essa dúvida. E cada um falou o que achava. Mas é igual a gente não esquece nosso, não, né? Um amigo meu, né? Aí disseram assim: olha, senhor, estão dizendo aí que o senhor é Elias. Jesus não falou nada. Aí eu disse assim: estão dizendo aí, senhor, que o senhor é João Batista. Aí eu disse: estão dizendo aí eu já quis aumentar logo, né? Falou assim, que o senhor é Jeremias ou algum dos outros profetas. Ele falou assim: agora eu acerto. Jesus ficou calado. E aí pulou da boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro, tu és pedra. Primeira vez que ele chamou Simão de Pedro. Tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja vem de eclésias, comunidade, ou seja, a comunidade cristã é aquela que entende que o Cristo é o enviado de Deus. Ele não é mais um profeta, ele é o grande enviado. Isso é que faz uma doutrina ser cristã. Aí Allan Kardec perguntou, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Veja que Allan Kardec não deu uma forçadinha, falou assim: é Jesus, né, pessoal? É Jesus. Não, ele perguntou sem nenhuma influência. E os espíritos superiores deixaram claro que o grande enviado de Deus foi Jesus. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, porque entende que Jesus foi o maior. Nós precisamos seguir Jesus. Seguir Jesus não é fácil. A gente quer que os outros sigam Jesus. A gente quer que os nossos inimigos saibam perdoar, mas a gente não quer perdoar. A gente não quer oferecer a face, a gente não quer dar a túnica, a gente não quer caminhar 2.000 passos. O Espiritismo, ele nos fortalece sim, desde que nós aceitemos não como uma teoria, mas vivamos o Espiritismo. O Espírito Casimiro Cunha, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a caridade bendita, do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz e alegria em nossos corações. Só tenho que agradecer ao nosso irmão Flamengo, que se dispôs a vir
Candango. Obrigado. A trazer esse banquete que o Espiritismo nos traz, né? Então, e trazendo esse banquete, nos auxiliando a fortalecer a nossa caminhada, né? No nosso dia a dia, como cristãos, como pessoas que estamos buscando evoluir. Todos nós, né? Estamos juntos nessa mesma caminhada e que possamos aproveitar, né, desse banquete que o Espiritismo nos traz, que os Espíritos de luz nos apresentam através do Espiritismo. Eu queria, para dar um segmento, eu queria pedir para o nosso irmão Salmem fazer a prece. A gente dá seguimento, os trabalhadores após a prece entram na sala e aí nós vamos dar seguimento apenas por falarmos algumas coisas e com a harmonização. Meus irmãos, eu antes de fazer a prece, queria dizer da tarde de hoje, da fala do nosso irmão, naturalmente, inicialmente agradecer por ter estado conosco, né, foi brilhante na sua fala e acho que a nossa casa tem caminhado por caminhos diferentes nas suas falas, nas nossas falas, nas palestras que são feitas aqui, sem que haja nenhuma gestão nesse sentido especificamente. A casa tem recebido palestras que sempre nos levam a ouvir sobre a filosofia espírita, sobre a doutrina espírita. Poderíamos também ter aqui pessoas que viessem explorar o Evangelho, pregar a doutrina através do Evangelho, de uma parábola, enfim, mas nós temos assistido aqui com muita frequência todas as nossas palestras aqui voltadas para a filosofia. Isto, para mim, soa de uma forma muito clara o carinho que o mundo espiritual tem para conosco, para dizer para nós: abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Cristo já disse, começou a falar isso aí há 2000 anos: quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que veja. Nós temos que parar de depositar o êxito da nossa vida, a cura das nossas doenças, numa vida no centro espírita. Se nós não mudarmos a nossa razão de ser e passarmos a ver o mundo com outros olhos, com os olhos de Deus que existem em cada um de nós, nós não somos filhos de Deus, tem um pedacinho do Pai em cada um de nós. Então, a partir do instante que a gente assume o protagonismo da nossa vida, que a gente começa a entender as razões das dores que a gente sente, e muito bem colocado por ele aqui durante a sua fala, a gente começa a curar, começa a se curar e começa a ficar melhor. Na fala dele aqui chamou a atenção a quantidade de citações que ele fez. Eu sou um professor, então eu observo estas coisas. E a exemplo da criança que estuda e que lê para fazer uma prova, a gente precisa se instruir também. Aliás, essa é a segunda grande dever do espírita, que a gente se instrua, que a gente saiba exatamente, né, como é que as coisas funcionam. E isso deposita sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, que é de assumir, né, escolher os caminhos, né, o livre-arbítrio, e pelo qual nós vamos responder, né? Todas as nossas ações, a gente, mais dia, menos dia, presta contas para o Pai sobre isso aí. Então, dessa forma, agradeço mais uma vez nosso irmão Flamarion por ter estado conosco, e faço um apelo para que a gente, para que todos nós sejamos capazes de ver o que nós ainda não vimos e que já precisaríamos ter visto. Que a gente também, nesse caminho, seja capaz de sentir pelo nosso próximo
aquilo que nós ainda não estamos tendo capacidade de sentir. E dessa forma nos enxergar, né, a todos como filhos do mesmo Pai, como irmãos que todos nós somos. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus que com certeza está conosco nesse instante, que nos ampare, que nos ilumine, que desperte em cada um de nós as virtudes que nos fazem melhor e que nos aproximam do Pai. O Senhor esteja conosco agora e sempre. Que abençoe essa equipe de trabalhadores que é aqui nesta tarde deixaram o aconchego dos seus lares para tentar, com os nossos pequenos recursos, talvez levar um pouco de esperança àqueles que vivem à margem da vida, àqueles que seguem sem perceber o sentido, sem significar as nossas vidas. Que Deus nos ajude, que nos ampare, que nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir e um coração para sentir cada vez mais. O Senhor nos abençoe.